Benita, que desde já eu passo a apresentar. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa. Estão bem dispostos? Muito bem. Vamos conversar com o nosso painelista Raquel Vac em torno da paz. O nosso tema é papel da Igreja na preservação da paz. O que lhe remete logo a priori a este tema? Primeiramente, da parte da religião, Exato. temos Cristo como centro de adoração, temos Cristo Jesus como um exemplo de todas as coisas. E ele já tem um título, Jesus Cristo, chamado Príncipe da Paz. Exato. E todas as palavras que ele falava e ensinou na Bíblia, fala de paz e reconciliação. Exatamente. Sim. Então, o ensino que ele deixou é fonte de paz. Ele já tem esse título de Príncipe da Paz. Muito bem. Paz. Estão a receber isso da melhor maneira possível? Sim. Porque, primeiramente, tudo que se ensina... Exato. Primeiramente, tudo que se ensina na igreja é acerca de paz. Como você ter tranquilidade diante do seu inimigo. E a igreja também ensina também como perdoar. A igreja também ensina como ter paciência. A igreja ensina também como Deus, fonte da solução para tudo. Exato. E a igreja também ensina e incentiva que cada coisa tem o seu devido tempo. Exato. Então, isso aqui já é muito importante para a preservação da paz. Porque o centro, o próprio evangelho que se prega na Bíblia, já é chamado de evangelho da paz. Já chamam de evangelho da paz. Quer dizer assim, que tudo quanto a Bíblia incentiva é a paz. Exatamente. À vontade? E o próprio Jesus, que é o próprio Cristo, que é o centro das atenções da religião, que é centro da adoração, ele já tem um título chamado Príncipe da Paz. Eles chamam de Príncipe da Paz. Quer dizer que tudo quanto ele falou e tudo quanto ele ensinou é como ter paz com o seu inimigo, como ter paz com as pessoas ao seu redor. Exato. Muito bem. E os nossos crentes, será que têm recebido esta mensagem que é deixada pelos nossos líderes, pastores, alguns líderes, pastores, profetas, evangelistas, nas nossas igrejas? Não todos. Alguns sim, mas não todos. Não são todos que recebem isso como solução para a vida deles. Não são todos. E até inclusive muita gente que estão a provocar, que provocam ofensas e tumultos, pertence à igreja. Não são todos. Não são todos que levam a sério. Não são todos. Altino Matias, na sua opinião, será que os nossos crentes estão a levar a sério essa mensagem que os nossos pastores, líderes, profetas e evangelistas deixam nas nossas igrejas? Aqui com a palavra. Não são todos. Razão por qual que o próprio Cristo disse: não é todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, excepto os que fazem a minha vontade. Então, não são todos que ouvem a palavra, porque o próprio Cristo disse assim. Pelo contrário, quando alguém vos bater um lado, ofereçam outro. Então, perdoe, orem para aqueles que vos perseguem. Mas não são todos que têm esse mesmo coração. É claro que a obediência da palavra tem um preço. Porque as pessoas que obedecem à palavra ensinada têm que ter em vista agradar ao próprio Deus, não às pessoas, não a Ele mesmo. Então, não são todos que estão prontos para isso. Porque algumas pessoas, quando ouvem dizer deves perdoar. Perdoar é como se fosse sair a perder hoje para ganhar o amanhã. Você é ofendido para agradar alguém que você respeita, que é o próprio Deus. Então não são todas as pessoas que estão prontas para sair a perder hoje. Todo mundo quer ganhar agora. Todo mundo quer resolver os problemas agora. Então isso aí já começa a gerar conflitos. Porque quando você começa a resolver o problema, provoca mais outro problema. Bom, o que está a faltar para estes crentes que, infelizmente, estava aqui a dizer o profeta que diz a Bíblia, diz as Sagradas Escrituras que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Bom, o que está a faltar para nós sensibilizarmos aqueles... Mas religiões que dizem assim que vamos orar contra feiticeiros para morrer, vamos orar contra aquela pessoa que te odeia para ir embora. Isso aqui já traz uma concepção errada, porque não é esse ensinamento básico que o próprio Cristo disse. Cristo disse, ore para o bem-estar do seu inimigo. Quando alguém fala mal de ti, você não pode retribuir, você deve amar e deixar o julgamento para o próprio Deus. Mas não é isso que acontece hoje.
Quem começa, por exemplo, é o próprio pastor que está em cima a dizer que vamos agora, temos uma oração contra toda pessoa que fez, que levantou-se contra você para morrer. Então, e a guerra espiritual é muito mais perigosa do que essa que está a acontecer agora. Porque a guerra espiritual, você diz uma palavra hoje, pode não acontecer aquilo que você falou hoje, agora, mas depois de um tempinho a pessoa pode morrer. Aquilo que se refletir mais tarde. Exato. Primeiramente, só de você dizer assim, vamos orar contra todos os feiticeiros. Já colocou uma concepção muito errada no mundo da religião. E isso não pode acontecer. Exato. Contradições entre as próprias igrejas. Será que não seria o ponto, não seria a maneira de nós pararmos e refletirmos para que a paz primeiro comece entre o nosso reino, que é o reino da religião, que é o reino de Deus, para depois transmitir isso para os nossos crentes? Exato. É isso que eu estava a dizer, que o próprio Cristo, que é o centro da adoração, na área religiosa, que é o exemplo principal, ele já é chamado de príncipe da paz. Mas da concepção que tem surgido, porque, quero ter maior número das pessoas, quero ter maior número das pessoas, por exemplo. As pessoas acabam... Jesus disse assim, ame o seu inimigo e ore para o bem-estar daqueles que te perseguem. Mas estou a falar assim que as pessoas hoje já não levam esse evangelho, já não colocam essa palavra de Cristo. Exato. Eles dizem assim, temos uma oração, por exemplo, contra todos os feiticeiros. Isso está a acontecer agora. Vamos orar contra feiticeiros. Isso já não é bom, porque você já colocou uma concepção na mente do próprio crente. O próprio crente, para além de levar a doutrina do próprio Cristo, que é perdão, que é amar seu inimigo, que é o próprio Deus que pode julgar a todos, ele começa já agora a controlar quem é inimigo dele. Quem é inimigo dele, quem está contra ele. Isso já não dá. Sim. Exatamente. Que trabalho... É isso que eu estava a falar aqui. Os pastores, nós que somos pastores do outro lado, devemos ensinar a verdade de Cristo que ele disse. Amar seu inimigo, julgamento para o próprio Deus. Isso vai ser muito importante. Vai ser muito, quer dizer, a estabilização da paz será muito rápida. Exatamente. E as nossas igrejas, perante essa situação, têm feito alguma coisa para reverter essa situação em que se encontram, talvez, digamos assim, de desentendimento por parte de algumas religiões, para que possam criar um ambiente um pouco mais harmônico? Exato. Tem sido feito, sim. Agora temos presenciado assim pastores a se unirem, a conversar. Primeiramente, quando os pastores não têm tempo de se unir para conversar, crentes não vão fazer isso. Porque nós somos colocados como pastores e as ovelhas nos seguem. Exato. Então, se os pastores começam a discutir entre eles, eles não vão poder colocar isso na mente dos crentes. Que deve haver paz, deve haver harmonia e conversa entre um e o outro. Sim. Muito bem. Que primeiramente o evangelho por si próprio, a palavra de Cristo, já fala de paz. Cristo fala de perdão. Até diz que ore para seu inimigo, para o bem-estar dele. Perdoe vossos inimigos. Então, a parte de que ele estava a dizer, por exemplo, existem igrejas que exigem certa coisa para não sei o que, isso não tem a ver. É o próprio mandamento do próprio Cristo. O próprio Cristo diz, a igreja sobrevive das pessoas, porque a igreja é pessoa. Exato. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que a igreja é chamada de casa de Deus. Da mesma maneira como na sua própria casa precisa de sustento, a igreja também precisa de sustento. E quem faz a igreja, e quem sustenta a igreja, são as pessoas que entram lá. Sim. Exatamente. É chegado o momento de nós convidarmos os nossos queridos telespectadores que neste momento estão assistindo o nosso programa para ligar para nós, deixar a sua opinião, se tiver uma questão. Este sim é o momento para a repetição. Vou pedir a minha produção para que ponha o nosso contato à sua disposição. Ligue para nós, 8200-822, e nós estamos à sua espera para a sua questão do é mau, é feio, nós fazemos uma contribuição básica para a casa do Senhor. Não é mau. Uma questão levantada pelo Ferrão, que ele já acompanhou uma situação de alguém que disse que ele tem que deixar um valor à casa do Senhor. E ele questionou-se, mas por quê? Será que lá é como se estivéssemos a pagar algum imposto ou algo do gênero? Não. Bom,
Bom, estivemos sim a conversar com o nosso primeiro telespectador, por sinal painelista cada casa da equipe de Santa Bus, e ele estava a dizer algo também muito importante, que os nossos pastores, os nossos pregadores, também ao pregar o Evangelho, devem pregar esta parte da paz. Não só pregar a prosperidade, não só pregar o casamento, não só pregar, mas temos que pregar a paz e a paz espiritual, a paz interior. Exato. A própria Bíblia, a palavra de Deus diz: sem a paz ninguém alcançará a salvação. Exato. Porque é aquilo que eu estava a dizer, que a própria palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, que é o que as pessoas vão aprender lá, a lição da própria igreja, já é chamado de Evangelho da Paz. O próprio Jesus, que é centro das atenções, que é aquele que é ensinado na igreja, já é chamado também de Príncipe da Paz. E também um dos capítulos muito importantes da Bíblia, que diz assim, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas nossa luta é contra principados, é contra poderes contrários, que causam confusão. Muito bem. Sim. A profeta Raquel Vac. Exato. É aquilo que estava a dizer, que a própria Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, já diz que a nossa luta não é contra a carne. O próprio Cristo também, quando ele estava a ensinar, disse: ame seu inimigo como a si mesmo. Exato. Ame seu próximo como a si mesmo. Ame também seu inimigo. Ore para o bem-estar daqueles que te perseguem. Então, a Bíblia também, a palavra de Deus, diz para nós não termos julgamento precipitado, porque todo mundo vai comparecer diante de Deus para receber-se segundo aquilo o que ele está a fazer. Então, a igreja já ensina a paz, mas o que a igreja não deve fazer? Não vou dizer que essa parte de dizer que estou a pedir dinheiro, estou a pedir valor para a casa de Deus, é isso que leva a igreja a perder o foco. Não. Porque cada igreja tem suas despesas. Cada igreja tem suas próprias despesas. E a igreja é sustentada com crentes. Para eles poderem construir, são crentes que tiram seu próprio valor. Para poderem comprar aquilo que são interesses da própria igreja. Essa parte não tem a ver. Não tem a ver. Mas, já de você dizer que levante-se contra aquela pessoa porque ele não fez isso, não fez isso. Vamos orar para aquela pessoa morrer. Vamos orar para aquela pessoa morrer porque fez isso. Não, isso já não é contra a própria palavra de Deus. Exato. Sim, agora de exigir a parte de valor, não é isso que desestabiliza a paz da casa. Porque tem lá dízimo, tem lá oferta, tem lá contribuições, tudo isso aqui é para a edificação da própria igreja. Eu não vou falar acerca disso. Não vou falar acerca dessa área, porque não tem a ver, isso não tem a ver. Mas o tipo da mensagem que se prega lá. Porque uma das vezes que eu esteve a conversar com o presidente da República, província, ele perguntou-me assim: o que a igreja pode aconselhar para a estabilização da paz? Exato. Eu simplesmente peguei os princípios de Cristo, que nós devemos amar os nossos inimigos. Exatamente. E fazer o bem para aqueles que nos perseguem, conforme a Bíblia diz. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim, que Deus é o único juiz. Nós devemos confiar nele, ele sabe como julgar. Então, se nós confiarmos nele, que ele é o único juiz, ele que sabe quem está errado e quem não está errado, então há de haver paz. Exatamente. Muito obrigada, profeta Raquel Vac. Vamos sim passar a palavra para o Altino Matias, as suas últimas considerações.